está no canal da Maistane e hoje nós vamos falar sobre algumas dicas de como fixar o conteúdo que eu estudei, na minha mente. Você é o tipo de pessoa que estuda e tem a sensação de que não aprendeu nada? Ou você estuda muito, naquele dia você está com o conteúdo na ponta da língua e aí passa uns dias, você lembra de algumas coisas, passa um mês, você fala, oi? Não sei nem o que eu estudei. Se você é esse tipo de pessoa, que se sente assim, ou que quer aprender essas dicas para poder fixar melhor o conteúdo na sua mente, dá um like aqui nesse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva no canal, divulgue esta informação para outros estudantes. Quando a gente pensa em fixar o conteúdo que nós estamos estudando, nós precisamos conhecer melhor o mecanismo de aprendizagem da nossa mente, Precisamos entender como funciona o nosso cérebro. Porque aí a gente entendendo como funciona a nossa mente, nós otimizamos melhor o nosso tempo de estudo. A nossa memória, a nossa mente, ela grava somente o que é relevante para a nossa vida, Aquilo que ela acredita que é essencial para a nossa sobrevivência. Porque se fosse gravado todas as informações que a gente tem contato no nosso dia a dia, imagina o que ia acontecer com a nossa cabeça, Ela ia dar um curto-circuito. Então, muitas das informações que a gente tem contato no nosso dia, ela é desnecessária. Por isso, a nossa mente, ela separa as informações que são importantes das informações que não são importantes. Então, se você vai estudar sobre alguma coisa, naquele primeiro momento, sua mente não coloca aquilo como importante, porque ela não sabe que aquilo é importante. Principalmente se você vai estudar sobre algum assunto, você já começa desmotivado, você já começa negativo. É claro que uma pessoa, por exemplo, que não gosta de exatas e ela precisa estudar matemática, ela não vai começar falando, nossa, que maravilha estudar matemática, gente? Mas você precisa ter uma atitude positiva mediante aquele assunto que você vai estudar. Porque aí você envia uma mensagem para o seu cérebro falando que isso é importante. Então, se eu vou estudar matemática e eu não tenho afinidade com exatas, eu vou falar, nossa, eu preciso estudar essa matéria de matemática, porque isso vai me fazer bem, vai me trazer grandes resultados, aprender sobre este assunto. E aí o meu cérebro começa a entender que aquilo ali é importante, do que eu já começar, nossa, que saco, eu tenho que estudar esse assunto. Aí o meu cérebro já descarta aquilo e eu vou ficar perdendo tempo estudando uma coisa que não vai ser implantada ali na minha memória. Existe algo muito interessante chamado curva do esquecimento. E a gente precisa entender sobre essa curva do esquecimento para saber como que funciona a nossa mente e assim poder ter algumas estratégias para poder lidar com ela. Falando sobre essa curva, como que funciona então isso, na nossa questão de aprendizagem? Então existe um pico de aprendizagem, quando eu começo a estudar algum assunto, então, vai crescendo ali o meu conhecimento até chegar num pico de tudo aquilo que foi estudado. Depois, aquele conteúdo ele vai caindo ali na minha questão de memória. Então, quando eu estudo algum assunto, hoje eu fiquei X horas estudando um assunto sobre cálculo, aquele assunto, então, ele vai atingir um pico de 100% daquele conhecimento. Se eu for conversar com alguém sobre cálculo, vai estar tudo na minha ponta da língua, eu vou saber tudo que eu estou falando, E aí, a partir dos dias que eu estudei aquela matéria, esse pico do conhecimento ele vai diminuindo. Então, passa aí 2 dias, eu já perdi aí uma média de 50%, então, do pico do conhecimento, que eu atingi estudando aquela matéria de cálculo, por exemplo. 7 dias eu já perdi um pouco mais, daquele conhecimento que eu adquiri sobre a matéria. 30 dias, o conteúdo já foi embora praticamente todo. Então, o que eu tenho que fazer para que isso não aconteça com a matéria que eu tenho estudado? Então, a dica de hoje, então, para quando você estudar algum tipo de conteúdo, a sua memória entender, o seu cérebro entender que aquele conteúdo é importante e ele gravar aquilo para facilitar a sua vida. Primeira coisa, você vai estudar, então, no primeiro dia. Vai estudar, vai fazer os seus resumos, vai fazer seus fichamentos, aí a forma de estudar, revisões, cada um tem uma forma de poder estudar melhor. Eu, por exemplo, eu tenho memória fotográfica, então eu tenho facilidade de estudar. Fazendo resumos, eu necessito escrever mesmo, não adianta eu ficar lendo algum conteúdo durante horas ou assistindo um conteúdo, eu preciso escrever. Aquilo que eu escrevi nos meus resumos ou marquei ali no livro, eu vou poder lembrar. Então, no outro dia, eu vou fazer uma pequena revisão mesmo,
sobre aquilo que eu estudei no dia anterior. E aí eu vou voltar o meu pico ali dos 100%. Ah, passou 7 dias já que eu estudei aquele conteúdo e ele é importante para mim, eu não posso esquecer. Eu vou fazer ali, né, uma revisãozinha de 5, 10 minutos sobre aquele assunto. Eu vou ler, né, aquele fichamento que eu fiz, aquele resumo mesmo que eu deixei sobre o assunto. Eu volto ao pico de 100% de novo. Passou 30 dias, eu vou fazer o mesmo mecanismo. Vou pegar ali 5, 10 minutos do meu dia e vou voltar naquele conteúdo. O cérebro vai começar a entender que aquele conteúdo é importante, né? E aí isso vai diminuindo cada vez mais a curva a cair. Então, quanto mais eu vou revisando aquele assunto, o meu cérebro vai entendendo que aquilo é importante e vai demorar um pouco mais para aquele pico da curva diminuir. Né? 3 a 4 meses depois, eu faço a revisão de novo. Então, eu vou guardando aqueles fichamentos e sempre que for necessário, que eu ver que a minha curva ali de esquecimento já está diminuindo, a questão do pico de 100%, eu vou voltar ali 5, 10 minutinhos, ler aquele assunto, porque aquilo vai se implantar na minha memória. Bom, gente, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Essa dica é muito importante para quem é estudante, tem muitas coisas para estudar, né? Isso ajuda a otimizar mesmo o tempo de estudo, para não perder horas estudando uma coisa que sua mente não vai gravar, né? E nós que somos estudantes, nós precisamos entender o nosso cérebro para saber melhor como lidar com ele. Quem não curtiu o vídeo, curte agora este vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe esse assunto no seu WhatsApp, né, no Facebook, no Instagram. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe escrito aqui nos comentários.